Vamos lá, começar mais uma semana bem informados aí, né? A gente passando, na verdade, o que aconteceu na semana passada, né? O nosso Ibovespa teve uma leve queda, né? 0,26, 142.272 pontos, né? Depois de ter engatado ali 5 semanas de alta, nova máxima sendo feita. Agora realmente foi uma semana ali que o índice deu uma descansada, né? Ele chegou até a estar fazendo uma boa alta na semana, mas depois devolveu alguma parte, e aí a gente ficou muito próximo, né? Oscilou muito pouco dentro dessa semana. O S&P 500, na verdade, né? O S&P 500 que teve outra forte semana de alta, né? 1,59, até meio um conflito ali, né? Com o dado de inflação, né? O CPI dos Estados Unidos, que veio, né? O maior CPI dos últimos 7 meses, né? Talvez aí pelo impacto de tarifa, alguma coisa que pode ter acontecido, mas o mercado também não ligou muito para esse dado, inclusive depois que o dado foi divulgado, a gente teve realmente uma alta mais relevante ali, que foi na quarta-feira, quinta e sexta-feira também de alta no mercado americano aí fazendo mais uma máxima com uma alta de 1,59% na semana. O nosso IFIX, que realmente, né, geralmente ele tem um certo atraso, né, em relação ao movimento do Ibovespa, né, já falei ali no Ibovespa via de 5 semanas de alta, agora o IFIX, né, engatou a terceira semana de alta ali, uma alta de 0,98, fechando em 3.535 pontos. O DI 35, fechando em 13.565,65%, uma queda de 1%, então o movimento do DI aí também caindo, depois agora a gente vai atualizar ali, né, com as expectativas do Copom, mostrando qual que está a expectativa aí, né, para as próximas decisões do Copom, que vai ter Copom, né, nessa quarta-feira. Dólar continua caindo, né, esse diferencial do dólar, o DXY, está nas mínimas ali, né, já dos últimos 2 anos, continua caindo, então o dólar aqui agora, né, 5,34, né, chegou a bater quase 6,30 no final do ano passado, então a gente já está falando aí praticamente, né, R$ 1 mais barato o dólar na semana, uma queda de 1,24%, e as treasuries de 10 anos dos Estados Unidos fechando ali, né, nos 4,068%, queda de 0,57% também, que a gente vem falando nesse cenário de reversão de juros, já precificando ali todos os ativos de risco, bolsa, S&P, IFIX, DI caindo, o dólar, né, nesse movimento de queda, principalmente porque esse diferencial de juros vai ficando muito alto, depois os Estados Unidos começa a baixar, aqui começa a baixar, a Europa começa a baixar, todos os outros mercados vão atrás do que está acontecendo com os Estados Unidos. Para a gente ficar de olho aí, né, na agenda da semana, a gente teve aqui 2 dados já divulgados, né, na segunda. A produção industrial chinesa veio abaixo do esperado, então já pode ser aí um indicativo realmente, né, da política tarifária reduzindo a atividade chinesa, né, então das questões da exportação, e o nosso índice também, o IBC-BR, índice de atividade econômica, que já era esperado uma redução de 0,2%, e agora o dado realizado foi uma redução de 0,5%. Então, realmente mostrando que a atividade econômica está caindo, dados de inflação vindo mais baixos ou controlados, significa o quê? Que essa questão, né, dessa taxa de juros restritiva no patamar de 15% está fazendo a sua parte, está segurando a economia e fica mais fácil agora, na verdade, que a gente começa a ter ajustes, que a gente começa a cortar juros. Né? Então é isso que a gente está olhando no mercado, nas expectativas aí do que vai acontecer, por isso que a gente já está tendo essa subida no Ibovespa, no IFIX, todas essas categorias aí fazendo novas máximas. Terça-feira a gente vai ter vendas nos varejos dos Estados Unidos e dados de produção industrial nos Estados Unidos e taxa de desemprego aqui no Brasil. Quarta-feira a gente tem o CPI da Eurozone e aí quarta-feira vai ser dia de FONC e dia de Copom, né? A super quarta que de super, digamos que não vai ter nada, né? A gente não tem aí precificado nenhuma dúvida, né? Assim, praticamente nem nada de surpresa, né? Um corte de 25 bips na reunião dos Estados Unidos e a manutenção da nossa taxa aqui até o final do ano, então isso não tem mudado, então vamos ficar de olho.
na super quarta, mas acho que o principal realmente vão ser a divulgação das atas, né, que acontecem na semana que vem, dando algum direcional. O dado importante que a gente vai ter na quinta-feira realmente é o dado, né, o BOD, né, dado do Banco Central do Japão. Vamos ficar de olho ali, né, principalmente quando tem uma decisão divergente ali, né, o que pode acontecer muito é movimentar o mercado de câmbio, né, já que o ien é muito usado para carry trade. Então a gente fica de olho aí na quinta-feira nessa decisão, e sexta-feira a agenda está bem vazia, então a gente não tem realmente ali. Semana assim, tem alguns dados, realmente, principalmente a super quarta aí, mas é o que a gente vai falar agora. Super quarta aqui de super não tá com cara de ter nada. Nossa expectativa do Copom, né? Toda semana eu venho mostrando aqui, né? Até 2025. Mas 2025 não muda, né? Vocês podem olhar ali, são todas aquelas barrinhas de 14,90, 14,90, 14,90, não muda nada. Começa a mudar realmente ali na primeira reunião de 2026, 14,65, e aí a gente já começa, né? A curva de juros projetar uma Selic de 12,65%. Então a gente está falando ali praticamente de 2,5% de corte de juros esperado ao longo do ano de 2026. Então, isso realmente vai favorecer, né, todos os ativos com duration mais longo. Então, para você aí que está muito posicionado em CDI, porque o CDI te paga 15%, fique de olho, né, vai começar a cair. E outros ativos, né, que são considerados, né, de duration longa, né, que são ativos que vão se comportar muito bem com uma taxa, com a queda da taxa de juros, começam a se valorizar. Então, para a gente ficar de olho realmente nesse posicionamento, as expectativas continuam ali de inflação na casa de 5%, então aqueles títulos de inflação mais prêmio, para bater 12,65, então vai ter que ter uma inflação alta. Então a linha de se posicionar realmente ali, que a gente já vem passando, ano 2025, ano 2024, 25, 26, é realmente estar mais posicionado na duration longa, que isso vai ser favorecido. Expectativa de corte de juros dos Estados Unidos está ali, né? 96,4% no corte de 25 bips, né? Ela está na casa de 4,25 para 4,50, fica na casa de 4 a 4,25. Então, nenhuma surpresa ali que a gente vai vendo, nada mudou na semana passada para essa, né? Então tá tudo bem alinhado. E aí a matriz, né, que a gente sempre passa aqui também, nenhuma mudança, né? Vocês estão vendo ali, estão todos os degraus ali, os degraus certinho, né? Ah, cai um, pá, depois cai dois e por aí vai. Então a gente não tem nenhuma mudança na expectativa da taxa de juros dos Estados Unidos, realmente agora se materializando esse corte de 25 bips, meio que já confirmando, né, o bull market que a gente já está vivendo aí há 2 anos, né, praticamente, né, com a Bolsa Americana saindo ali da casa dos 4.200, 4.500, não lembro qual era o patamar ali que foi o fundo, e já chegando aí nessa casa de 6.500, então a gente já teve uma valorização expressiva dos ativos americanos. Nossa Bolsa um pouco mais para baixo, mas realmente nos últimos 2 anos também a gente já está fazendo aí a quinta, sexta máxima dos nossos ativos de bolsa.